Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e todos os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o ouviu andar e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta da Formosa, do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles e ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. Né? Interessante que duas postagens acima é o que a gente tem visto. Né? Até hoje, eles preferem os homicidas, eles cospem e eles blasfemam de Cristo. Né? Não obstante terem matado, até hoje blasfemam de Cristo. Né? E Pedro frisa muito bem, não perdeu a oportunidade de falar isso aqui. É. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis assim. A fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, todas as famílias serão benditas em Cristo, tanto judeus quanto gentios. É o que Pedro fala aqui. Não é todas as famílias serão benditas por causa dos judeus, todas as famílias serão benditas por causa de Cristo. Até eles mesmos. Capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde.
Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais em nome nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantarão-se os reis da terra e os príncipes se ajuntarão a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, que tu ungiste, se ajuntarão, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Enquanto os apóstolos estavam preocupados em propagar o reino de Deus, em pedir a Deus que, apesar das perseguições, desse a eles mais ousadia para pregar o evangelho, os cristãos de hoje querem brigar por político, e por política. É estranho, realmente muito estranho. Vamos lá. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Lembrando que Barnabé tem uma epístola muito boa, tá? E que depois eu vou
ler aqui. Capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos atormentados de espíritos e imundos, os quais eram todos curados. É o que Jesus falou, né? Vocês farão obras maiores do que as minhas. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos, tá? E eles acreditam em reencarnação. Encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltaram e anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com todas as seguranças, e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles, e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encarceraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensineis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento
e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, esse Gamaliel aqui foi professor de Paulo, tá? E ele é bem conhecido na história secular, pelo conhecimento que ele tinha. Chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, e regozijando-se de terem sido julgados e dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Certo? Então, lemos aqui do capítulo 3 ao capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, tá? E próxima leitura vai ser a partir do capítulo 6 de Atos, tá bom? Então, espero que tenha sido frutífero a leitura para vocês, e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.